O regime atual é democracia ou anarquia? Maioria ou fraude? Vou colocar algumas questões pertinentes sobre este assunto para o enquadrar melhor e ser mais bem compreendido. O que é ou deve ser uma maioria política, uma maioria parlamentar que sustenta um governo em democracia? Uma maioria parlamentar é a do partido que venceu as eleições ou é a soma dos resultados eleitorais dos partidos que perderam as eleições? O voto soberano do povo está nas urnas ou num arranjo posterior do Parlamento feito à revelia do povo? Como é que os partidos que perderam as eleições podem sustentar um governo credível e estável? Que confiança pode ter o governo nos deputados dos outros partidos que não aceitam o seu programa para que lhes aprove as leis? Se o governo ganhou as eleições, por que é que tem que estar sujeito no Parlamento aos partidos que as perderam? Como é que o governo pode governar e resolver os problemas do país se não pode decidir e executar as suas políticas em tempo oportuno? Como é que o poder executivo pode realmente executar se não tiver apoio garantido? Estas questões refletem o que tem acontecido desde 1974, com um país sempre adiado, sem resolver os problemas estruturais, as grandes opções do plano, como se costuma dizer, etc., acumulando prejuízos, dívidas e problemas. Isto não é brincar à política e gozar com o povo. Se uma casa particular, ou uma pequena ou uma grande empresa qualquer precisam de decisões certas a tempo e horas, governar um país não exige muito mais rigor e responsabilidade. Chamar democracia parlamentar a uma simples assembleia de deputados, misturando os que ganharam com os que perderam as eleições, é como fazer um castelo no ar. É preciso ter os pés bem assentos na terra. É um absurdo pôr os deputados do governo e da oposição ao mesmo tempo a interferir no governo. O governo tem que ter um rumo bem definido. Não pode andar à deriva. As consequências desta enorme desorientação e desordem saltam à vista de todos há N tempo. O que temos realmente visto em São Bento são deputados de vários partidos que obedecem habitualmente a uma disciplina partidária, que são esfiados pelo presidente do seu grupo parlamentar e que, muitas vezes, por não haver exclusividade, são ao mesmo tempo funcionários de empresas, gestores de grupos económicos, advogados ligados a sociedades e empresas, representantes de lobbies, etc. E que estão no Parlamento para defenderem, em primeiro lugar, os seus próprios interesses e depois os das empresas e sociedades de que fazem parte. Não está lá uma mera assembleia de deputados a defender o povo. Os interesses do país e a resolução urgente dos seus problemas ficam sempre no esquecimento. O poder legislativo não pode ser uma coisa qualquer, sem regras justas, onde os deputados que ganharam e os que perderam as eleições têm o mesmo estatuto. Onde é que está a oposição? Que legitimidade tem um deputado que perdeu as eleições para votar uma lei ao lado de quem ganhou? Quem lhe deu o mandato? O exercício da liberdade e a participação política dos deputados da oposição não deveria limitar-se a discutir as leis, a discordar do governo quando for o caso, e a apresentar sugestões sem sofrer represálias, sem ser objeto de censura, sem ser posto na prisão? Esta suposta democracia parlamentar não é uma autêntica fraude e a porta para uma total anarquia. Basta ver o estado da ruína em que Portugal está e estava mesmo antes da pandemia. É inacreditável, mas esta enorme fraude já está na própria Constituição, como veremos no próximo trabalho. A Constituição da República Portuguesa não é democrática, é fraudulenta.